sendo, declaro vaga a presidência da República. Meu procedimento será o de um chefe de Estado. O período obscuro que o Brasil entra em 1º de abril de 1964 já ganha forma anos antes, quando Jânio Quadros renuncia à presidência e é substituído por João Goulart. Esse era o tempo da Guerra Fria, de disputas estratégicas e conflitos indiretos entre os Estados Unidos e a União Soviética, como se chamava a Rússia nessa época. Naquele momento, o mundo estava dividido entre as duas nações. De volta ao Brasil, os militares e o setor civil não simpatizavam com o vice-presidente, pois o consideravam muito à esquerda e muito ligado aos sindicatos operários, o que dificultou a posse de Jango. Com isso, a solução encontrada pelo Congresso foi instaurar o sistema parlamentarista, que limitou o poder do presidente. Havia uma crença errada de que Jango estava levando o país ao comunismo. Na prática, era a primeira vez que o governo olhava para o povo de baixa renda, provocando desconforto entre a elite e militares. Enquanto isso, os estudantes, representados pela UNE, ao lado de um grupo de intelectuais, cria o Centro Popular de Cultura, o CPC da UNE. Em seu manifesto de criação, dizem que fora da arte política não há arte popular e que era um dever do homem brasileiro entender o mundo em que vive. Trabalhadores do campo já poderão então ser concretizadas, embora em parte. No famoso comício da Central do Brasil, no Rio de Janeiro, Jango deixa claro seus planos quanto às reformas de base. Reforma agrária, bancária, estudantil, política e fiscal, todas com o objetivo de incorporar de maneira mais democrática as massas trabalhadoras na economia e na política nacional. As palavras de Jango aceleraram uma atitude de seus opositores, que repudiavam a ideia de reformas. Que então revidam poucos dias depois com a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, organizada por setores da igreja, das elites empresariais e das classes médias paulistas. Os Estados Unidos oferecem total apoio aos militares no combate a Jango. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. O discurso de Auro de Moura Andrade, o então presidente do Congresso, deu apoio legal ao golpe que depois o presidente João Goulart impôs ao plenário uma declaração e vacância da presidência, mesmo com o presidente em território nacional. Sua Excelência, o senhor Humberto de Alencar Castelo Branco. Meu procedimento. Já no primeiro dia, a ditadura mostrou o que faria aos que se opusessem a ela. No Rio de Janeiro, a sede da UNE sofreu um atentado que a colocou em chamas. Em Pernambuco, Rocha Aguiar e Jonas José de Albuquerque foram assassinados enquanto participavam da manifestação de rua contra a deposição e prisão do governador Miguel Arraes. Já no início da ditadura, a resistência artística mostra a sua cara. O show Opinião, dirigido por Augusto Boal e com Nara Leão e Zequete no elenco, acontece ainda em dezembro de 1964 e torna-se uma referência no cenário da chamada música de protesto. Podem me prender, podem me bater. Os militares não viam a reestruturação que planejavam por meio do Congresso, mas sim por meio de atos institucionais que eram expressão do poder constituinte da Revolução. Essas mudanças eram feitas por meio dos atos institucionais. Já o primeiro, em 9 de abril, deu aos militares o poder de alterar a Constituição, cassar mandatos, suspender direitos políticos por 10 anos e exonerar e aposentar compulsoriamente quem pudesse atravessar seus interesses. Castelo promulgou o AI-2, que além de extinguir os partidos políticos existentes desde 1946, resultando no bipartidarismo que marcou boa parte da ditadura, Arena e MDB, decretou o recesso do Congresso e instituiu as eleições indiretas para presidente. O AI-3, no ano seguinte, estabeleceu eleições indiretas para governador.
O AI-4 reuniu todos os AIs anteriores e convocou o Congresso para votação e promulgação da Constituição de 1967. Logo após o golpe, os militares criaram o PAEG, Programa de Ação Econômica do Governo. Ele tinha como objetivo controlar a inflação e capacitar as finanças do governo federal. Para tanto, comprimiu os salários e o crédito, medidas que causaram recessão e tiraram popularidade do governo Castelo. Ao deixar o poder, Castelo Branco foi substituído por Costa e Silva, que inicialmente tinha propostas mais desenvolvimentistas e liberalizantes. No entanto, com Costa e Silva no poder, o grupo Linha Dura do regime ganhou mais espaço. Arthur da Costa e Silva. O ato solene transcorrerá no recinto do Congresso Nacional, em cujo porte... A oposição, que existia desde o início do regime, cresceu no decorrer dos anos e estava presente nos diversos segmentos da sociedade, como políticos, estudantes, professores e, inclusive, dentro do próprio exército. Fora daqui, na França, estava se configurando o chamado Movimento de Maio de 68. Os Beatles estouravam, festivais eclodiam, como Woodstock. Nascia o movimento hippie. Estava posto um ambiente rico de manifestações populares e de questionamentos sobre as imposições morais. Aqui, acompanhando esse processo de efervescência cultural em todo o mundo, crescia também o envolvimento da classe média nas questões políticas. Nesse período, ocorreram a morte do estudante Edson Luiz, as greves de Osasco e Contagem, a passeata dos 100 mil. Em outubro deste ano, em torno de 700 estudantes foram presos no Congresso da UNE, em Ibiúna. A mobilização da população não agradou o regime, que endureceu a repressão e usou de todas as forças no combate aos opositores. Em 13 de dezembro de 1968, é promulgado o Ato Institucional número 5. O AI-5 foi o mais autoritário e contundente dispositivo utilizado pela ditadura. Suprimiu os direitos políticos, colocou em recesso o Congresso Nacional, proibiu manifestações políticas, suspendeu o habeas corpus e abriu caminho para a imposição da censura prévia e dos banimentos, que viriam mais tarde em outros atos e leis. O AI-5 inaugurou a fase mais terrível e sangrenta da ditadura. Baixar um ato institucional. Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. De qualquer parte do Brasil, para os patriotas de toda parte. Rádio... O AI-5 inaugurou a fase mais terrível e sangrenta da ditadura. Com o adoecimento de Costa e Silva, foi formada a Junta Militar Provisória, que durou até a escolha do general Emílio Garrastazu Médici para a presidência da República em 1969. O período Médici corresponde ao momento de maior repressão política na história do país. A OBAN passa a integrar a estrutura militar de repressão política e vira DOI-CODE São Paulo. São criados os centros de informações de cada ramo das Forças Armadas. Os militares intensificam o uso de instrumentos e técnicas de castigos corporais e psicológicos, como afogamento, pau de arara, choque elétrico, queimaduras, pancadas, entre outros. A censura prévia calou os meios de comunicação. A imprensa e as manifestações artísticas, como o teatro, a música e a literatura, foram fortemente afetados. No jornal O Estado de São Paulo e no JT, receitas de bolo e versos de Camões eram colocados no lugar de textos censurados. Os banimentos viram regra e muitos deixam o país. O Brasil passa a ter pena de morte. Frente ao endurecimento do regime, a resistência armada incrementou suas ações, passando a aparecer mais na cena política. E foi nesse período que o Estado matou 2 importantes líderes da oposição ao regime, Carlos Marighella e Carlos Lamarca.
Entre 1969 e o início da década de 70, as organizações guerrilheiras realizaram ações como assaltos a bancos, sequestros de embaixadores para serem trocados por presos políticos e justiçamentos de agentes da repressão ou colaboradores do regime, como o empresário Henning Albert Boyesen. Boyesen era presidente da Ultragaz e um dos organizadores da caixinha de financiamento da repressão. Era ele que recebia de outros empresários, principalmente paulistas, quantias de dinheiro destinadas à manutenção do aparelho repressivo. Albert Boyesen foi morto por integrantes do MRT e da ALN em 15 de abril de 1971. Os sequestros foram a medida que a resistência encontrou para salvar seus militantes das mãos da repressão. Em setembro de 1969, membros do MR8 sequestraram o embaixador Charles Burke Elbrick. A ação teve sucesso e foram libertados 15 presos políticos. A resistência também atuou no campo. Sob a direção do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, cerca de 70 pessoas, em sua maioria jovens, se deslocaram para a região do Rio Araguaia, no Pará. Um grande número de camponeses que vivia nas redondezas também se juntou a eles nas ações de resistência armada contra a ditadura, no movimento que ficou conhecido como Guerrilha do Araguaia. As Forças Armadas empreenderam repetidas operações que contavam com mais de 10 mil homens entre janeiro de 1972 e abril de 1975. Essas ações exterminaram a maior parte dos integrantes da guerrilha. Seus corpos continuam desaparecidos até hoje. Era tempo de tropicalismo e contracultura, movimentos culturais contestadores e de vanguarda, que vinham arejar a cena cultural brasileira. Pretendiam subverter as convenções, transgredir as regras vigentes, tanto nos aspectos sociopolíticos quanto nas dimensões da cultura e do comportamento. Esses movimentos se expressaram principalmente na música, com Caetano Veloso, Gilberto Gil, Torquato Neto, Os Mutantes e Tom Zé, mas também estava em manifestações artísticas diversas, como as artes plásticas, com destaque para a figura de Hélio Oiticica. Apesar da igreja ter apoiado o golpe com a Marcha da Família com Deus pela Liberdade e ter entregue diversos militantes, resultando em torturas e prisões, com o tempo, outra corrente, liderada pelo arcebispo Dom Paulo Evaristo Arnes, que se opunha aos militares, ganhou força. Desde os primeiros anos da ditadura, jovens frades dominicanos também desempenharam um papel importante na resistência. Frei Tito passou por alguns presídios paulistas e, em 1971, foi deportado para o Chile, indo depois para Roma e Paris. Na França, traumatizado pela tortura que havia sofrido, cometeu suicídio em 1974. Já a economia caminhava bem. A tomada de empréstimos estrangeiros permitiu avanços importantes, configurando o período chamado de milagre econômico. Era um momento de euforia e ufanismo. A fim de sustentar e ampliar o desenvolvimento e o crescimento do país, o governo investiu grandes somas de recursos financeiros em infraestrutura, no chamado Programa de Integração Nacional, que era fundamentado pelo slogan "Integrar para não entregar". São dessa época grandes obras como a Rodovia Transamazônica, a Ponte Rio-Niterói e a Hidroelétrica de Itaipu. A campanha ufanista do período Médici ganhou fôlego com a conquista do Brasil na Copa. No entanto, apesar do crescimento de 12% ao ano, a concentração de renda aumentou muito, distanciando ainda mais a classe alta e média alta das classes média e baixa. A dívida externa triplicou, mantendo o país cada vez mais dependente da economia internacional. O clima ufanista e a censura, somados aos avanços econômicos, mantiveram a maior parte da sociedade cega e alheia em relação às atrocidades que o Estado praticava. Entre as vítimas estavam o ex-deputado Rubens Paiva, ainda hoje desaparecido, e Vladimir Herzog, assassinado e vítima de uma farsa de suicídio.
Com o decorrer do tempo, a economia enfraqueceu e a pressão dos movimentos por direitos humanos cresceu. O regime passou a perder apoio. Desde 1974, Ernesto Geisel era o presidente da ditadura. Veio cumprir uma agenda de abertura, já que o regime começava a ter menos apoio. Iniciou-se então um período de distensão lenta, gradual e segura. Entretanto, as medidas repressivas continuavam a atingir as organizações clandestinas, os partidos políticos ilegais e a imprensa. Muitas pessoas ainda eram torturadas, mortas e tinham seus corpos desaparecidos. Alexandre Vanuc, estudante morto nas dependências do DOI-CODE, e outras vítimas da ditadura foram homenageados em missas realizadas na Catedral da Sé, em São Paulo. Porém, o Estado não aprovava e reprimia barbaramente essas celebrações, como ocorreu na missa de Vladimir Herzog, que chegou a reunir mais de 10.000 pessoas. A igreja, os familiares, a OAB, sindicatos e universidades uniram forças e, aos poucos, passaram a enfrentar cada vez mais o regime rumo à distensão. Começam os movimentos importantes, como a luta feminina pela anistia. As produções artísticas, na música, no teatro, nas artes plásticas, no cinema, expressavam o anseio por liberdade, exaltando a esperança e pedindo justiça. Onde está a nação que não esteja também ao nosso lado, que não esteja com o relatório de Hernani Sátiro, que não esteja com o apoio que lhe vamos dar? É esta nação que vai se pronunciar em seguida. A ditadura começa o ano de 1976, fazendo mais uma vítima nas dependências do DOI-CODE. Acusado de ter relações com o PCB, o operário Manuel Fiel Filho foi morto em 17 de janeiro. A repercussão dos maus tratos sofridos contribuiu com o processo de mobilização da sociedade para a abertura política e redemocratização. Devido à repercussão, o general Geisel, atento à perda de apoio ao regime, demitiu o comandante do 2º Exército, Ednardo Dávila Mello. Os movimentos pela anistia ganhavam cada vez mais espaço nas ruas. Em junho de 1976, a moção pedindo a anistia é aprovada pela 28ª reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, em Brasília. A direita, contrária à abertura que se configurava, passou a fazer ações desesperadas para culpar a esquerda e assim tentar justificar o retorno do endurecimento do regime. Uma bomba, que seria plantada por sargentos, explode no estacionamento do Rio Centro. O artefato, que seria instalado e acionado no evento do Dia do Trabalhador, explodiu antes da hora, matando um sargento e ferindo gravemente o capitão Wilson Dias Machado. Explodem bombas na Associação Brasileira de Imprensa, ABI, e tentam outra explosão na Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, que, por sorte, falha. O bispo Dom Adriano Hipólito é sequestrado e espancado. Já no final de 1976, agentes do DOI-CODE de São Paulo invadem a sede do PCdoB na Lapa e executam os dirigentes comunistas Pedro Pomar e Ângelo Arroio. Além disso, prendem e torturam até a morte João Batista Franco Drummond. O episódio ficou conhecido como a Chacina da Lapa. Chega 1977, ano de impulso na luta pela anistia, agora assumida pelo movimento estudantil e movimentos populares, entre os quais o movimento pela caristia. Em março, a passeata com 5.000 estudantes marca a reconstrução do movimento estudantil e dos movimentos populares. Em seguida, a Assembleia Geral de Estudantes, na PUC São Paulo, cria o Comitê de Anistia 1º de maio. Em mais uma ação repressiva contra estudantes, a PUC São Paulo é invadida durante a realização do 3º Encontro Nacional de Estudantes. Mais de 2.000 jovens são presos e vários são feridos pela repressão. 5 estudantes são gravemente queimadas por bombas de gás mostarda. No ano seguinte, 1978, começa a greve dos metalúrgicos no ABC. 1.600 operários da Saab Scania param. A greve alastra-se por São Paulo, Osasco e Campinas.
O evento deu início ao fortalecimento das manifestações sindicais. No mesmo ano, é promulgada a Emenda Constitucional número 11, que revoga o AI-5 e outros atos institucionais do regime militar. É uma resposta à sociedade que está começando a sair do controle. No fim de 1978, a nova Lei de Segurança Nacional reduz as penas dos presos políticos e um decreto suspende o banimento de várias pessoas, entre elas Apolônio de Carvalho, Gregório Bezerra e José Dirceu, que voltam ao país. Sai Geisel e entra o general João Batista de Oliveira Figueiredo na presidência. Movimentos pela anistia se espalham pelo Brasil. Presos políticos pressionam com a greve nacional de fome, pedindo anistia ampla, geral e irrestrita. A visita de Teotônio Vilela aos presídios gera esperança. Em 22 de agosto de 1979, numa sessão tumultuada do Congresso, a lei de anistia é aprovada. Porém, imperfeita e inconclusa, distante da anistia ampla, geral e restrita, tanto demandada pela sociedade. Agora aprovada a lei da anistia, não todos, mas muitos presos políticos ganham a liberdade. Centenas de exilados retornam ao país e o pluripartidarismo é restabelecido. A economia em queda catalisou as greves do ABC e a insatisfação popular enfraqueceu mais ainda a sustentação do regime. Continuam os conflitos internos entre a ala radical e a ala moderada das Forças Armadas. Figueiredo tem um infarto e o poder fica nas mãos de um civil, Aureliano Chaves, durante 3 meses. Sem condições de pagar aos credores externos, o Brasil vai ao FMI. Uma campanha por eleições diretas para presidente da República agita o país. É o movimento das diretas já. Uma emenda constitucional é votada com esse objetivo, mas não consegue ser aprovada no Congresso. O fim do regime militar é iminente. No ano em que a ditadura militar cai, o civil Tancredo Neves é eleito presidente da República indiretamente. Foi uma traição às diretas já. O setor moderado toma conta e Tancredo deixa claro: não teremos revanchismo. Com sua morte, anterior à posse, assume seu vice, José Sarney, ex-integrante do partido da ditadura, o Arena. Sarney, o primeiro presidente civil, ainda é tutelado pelos militares.